Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Guila Sebem, do PP. Vamos aqui tratar da tributação, a carga tributária, enfim, que tem incidido sobre o setor gráfico. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo novamente. Fábio, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui conversando com os nossos telespectadores. Vereador, esse assunto da chamada bitributação, como se fala, e nós vamos tentar explicar, esclarecer para quem nos acompanha ao longo do programa, foi provocado esse debate por meio da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Casa, da qual o senhor é presidente. Houve uma reunião no sentido de tratar disso e, num segundo momento, então, a mesma comissão apresentou uma moção que recebeu a aprovação unânime do plenário. O que é uma moção, para quem nos acompanha? É um requerimento, um documento pelo qual toda a Câmara manifesta um posicionamento sobre determinado assunto. E nesse caso da moção, o plenário acolheu de forma unânime e mostrou que quer apoiar o fim da bitributação no setor gráfico. Como é que o senhor tem recebido essas reclamações dos empresários desse setor? O que é a bitributação no setor gráfico? Bom, importante, Fábio, colocar que realmente surgiu dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Esta comissão, que cabe à minha presidência e que tem a participação do vereador Ed Carlos, o Jason Barbosa, o Flávio Cassina e o Henrique Silva. Esta comissão ela tem na sua função as questões orçamentárias, as questões de fiscalização da execução orçamentária, a lei orçamentária, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, mas também ela tem a competência do desenvolvimento econômico. Então a nossa comissão recebe demandas, recebe sugestões, críticas, análises em cima de questões que estejam interferindo no desenvolvimento econômico sustentável da nossa cidade de Caxias do Sul. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico sustentável, se pressupõe a questão ambiental, se pressupõe a questão social, e aí vem a questão dos empregos, das oportunidades de trabalho que tem na nossa cidade, e se pressupõe também a viabilidade econômica dos setores econômicos, dos setores produtivos estabelecidos em Caxias do Sul. E por que a nossa comissão recebe essa demanda, que vem pelo Singraf, que é o Sindicato Gráfico das Empresas de Caxias do Sul e também mais alguns municípios da região. Ele representa várias empresas do setor gráfico da região nordeste do Rio Grande do Sul, mas também é respaldado com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas, né? Porque tem ocorrido esta cobrança de ICMS por parte do governo do estado e a cobrança de ISS por parte do município. Até para quem nos acompanha pela TV Câmara, o ICM é um imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias dentro do estado ou quando adentram ao estado, né? Ou quando vêm e entram no estado, eles pagam ICMS ao governo do estado, ou quando é produzido aqui algum produto e vai circular, ele incide o ICMS. E o ISS é um imposto típico, né? Um imposto próprio do município, que é um imposto sobre serviços. Então, quando tem alguma prestação de serviço que ocorre no município, o município deve cobrar o ISS. E o que vem ocorrendo com o setor gráfico, e por isso nos procuraram, e por isso nós realizamos uma reunião extraordinária, que foi aberta à comunidade, e desta reunião é que saiu a proposta de criarmos uma moção, protocolarmos, defendermos, aprovarmos e encaminharmos aos órgãos competentes uma moção que pede o estudo da questão dessa bitributação. É uma cumulatividade tributária. Hoje o setor paga ICMS sobre um determinado produto e antes do ICM já pagou o ISS na prestação do serviço gráfico. Vereador, e a propósito disso, houve então e tem ocorrido uma série de ações por parte de representantes do setor, ora contra a cobrança do ISS, ora contra a cobrança do ICMS. Porque, como o senhor mesmo colocou, há uma parte da produção, por exemplo, de etiquetas, rótulos, cartuchos de impressão que é considerada serviço. E numa fase anterior entra no conceito de cadeia produtiva, na parte de produzir, que é onde incide o ICMS. Então, no Senado há um projeto em tramitação,
no sentido de disciplinar melhor esse processo de tributação, tanto na parte produtiva quanto nos serviços. E, em sendo aprovada essa matéria, se isso vier a ocorrer e ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, teremos então esses itens aos quais eu fiz referência, enquadrados então como cadeia produtiva, ou seja, só incidiria o ICMS e não mais o ISS, que é o imposto municipal. Como é que o senhor tem recebido essa situação? Já chegou a conversar com parlamentares do Congresso Nacional no sentido de ver a possibilidade de esse projeto realmente ser aprovado e entrar em vigor como lei? Bom, ele está em discussão no Senado, ele é um projeto de lei do Senado, né? PLS 386/2012, do senador Romero Jucá. Do PMDB. Do PMDB. E que é o autor do PLS 386/2012. E o que traz... é uma alteração bastante significativa na legislatura, na legislação sobre a questão do tributo municipal exclusivo, nesse caso o ISS. Ele desonera de ISS o serviço de impressão de bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens, manuais técnicos e de instrução. O que quer dizer? Aquela empresa gráfica que imprimir esse tipo de produto, ele irá pagar ICMS quando este rótulo fazer parte do produto. Eu quero aproveitar aqui, Fábio, dar um exemplo bem prático. Eu trouxe aqui uma garrafinha plástica, né, que está aqui conosco. Este rótulo, quando ele foi impresso pela indústria gráfica, vamos supor, uma gráfica aqui de Caxias do Sul, imprimiu este rótulo. Quando ela imprimiu este rótulo, ela prestou um serviço de impressão. E ela pagou o ISS sobre esse serviço de impressão. Quando esse rótulo veio a compor o produto, quando esse rótulo fez parte do produto, ele agregou preço no preço de venda do produto. Quando tu vai vender um produto, o que vai estar lá na prateleira quando o consumidor vai comprar? Sim. O custo de produção da água, o custo de produção da embalagem, da tampinha da embalagem, o custo do frete, o lucro do supermercado, né? O que ele vai ganhar vendendo aquele produto, enfim, toda a composição de preço final de um produto é a soma de vários fatores que fazem o preço final. E o rótulo também é agregado ao preço final do produto. E quando tu vende a garrafa, essa garrafa é tributada com ICMS. Então, esse rótulo, quando impresso, pagou ISS, e quando vendido, no preço final do produto, ele vai recolher ICMS. Ou seja, existe uma cumulatividade. 2 tributos incidindo sobre o mesmo produto. No caso, o ISS e o ICM. Então, o que traz o projeto do referido senador, e eu fiz contato com a senadora Ana Amélia, que eu tenho contato direto com a senadora, por ser minha colega de partido e representar todos os gaúchos, mas ter uma relação muito próxima, porque a gente, além de ser colega de partido, pensamos parecido sobre muitos assuntos, né, da área do desenvolvimento econômico, da inserção do cidadão através do trabalho, e para ter o trabalho precisa ter empresas sólidas gerando vagas de trabalho, oportunidades de emprego. Quando conversando com a senadora, ela também tem esse entendimento. O que ocorre hoje? O município, ele tem que cobrar o ISS. Não, ele não cobra porque quer, ele cobra porque a lei que regra o ISS, a lei federal, que depois os municípios legislam sobre a questão das alíquotas, obriga que o município cobre o ISS sobre esse tipo de prestação de serviço. Sendo que se o município não cobrar, pode ser caracterizado como estar abrindo mão de receita e o próprio prefeito ser enquadrado como improbidade administrativa. Claro. E o Estado interpreta que esse produto compõe o preço de venda de uma mercadoria e por isso deve pagar o ICMS sobre o preço total do produto. E aí fica essa cumulatividade. O município cobra, o Estado cobra e no fim o setor é que fica prejudicado por estar pagando 2 tributos sobre o mesmo produto e ainda uma insegurança jurídica de saber que imposto deve recolher. O que eu queria questionar ao senhor, e acredito que quem está nos acompanhando também tenha essa dúvida, é até que ponto pega diretamente em quem imprime o rótulo. Porque num segundo momento o ICMS vai pegar a cadeia produtiva. Digamos assim,
até perdão pela ignorância, vereador, esse ICMS não pegaria diretamente no distribuidor? Até que ponto impacta também no gráfico? Não seriam etapas diferentes do processo produtivo até chegar à venda? Sim, o que acontece, Fábio? O ISS, né, ficou claro, quando presta o serviço, paga o ISS, que é como está previsto hoje. O que eu quero colocar é que não seria já numa fase posterior, digamos, imprimir o rótulo, já não está no distribuidor da mercadoria e não no... Mas para te dar uma resposta, assim, num português bem chucro, vamos dizer assim, né? O preço final vai pagar ICM. Então, se essa garrafinha de água for vendida a R$2, vamos, né, fazer uma suposição aqui. Dos R$2, o rótulo custou 10 centavos para a indústria da água, né? Então, quando for fazer o preço final, vai ter lá 10 centavos. E sobre esses 10 centavos vai incidir o ICMS. Entende? O preço final do produto, se for R$2, tem lá, R$1 é o lucro do mercado, da loja de conveniência que vendeu. Tá bom. Então, R$1 é o lucro. Não é tanto assim, estou dando um exemplo. O outro R$1 é o preço de produzir a água, que custa 70 centavos. A garrafinha PET custa 10 centavos. A embalagem custa 10 centavos, o frete custa 5 centavos é o custo do rótulo. Ou seja, ele vai compor o preço final de venda e tu vai pagar, no caso, né, quem vender vai pagar ICMS sobre o preço total do produto. Então o rótulo vai estar fazendo parte do preço final e o ICMS incide sobre o preço final. Então vai ser sim uma cumulatividade de tributos sobre o mesmo produto. A previsão final de todo esse processo produtivo e da tributação que gera, então, na ponta de venda, já é calculada quando da remuneração do gráfico. É isso que o senhor quer colocar também. A própria remuneração dele já leva em conta o ICMS que vem na ponta. Isso. E o que vem ocorrendo, eu comentei antes, exatamente, Fábio, e o que vem ocorrendo sobre a questão da insegurança jurídica. Tem alguns estados e que os municípios não vêm cobrando o ISS do setor gráfico. Neste caso de impressão de itens que depois vai compor um produto final, né? Rótulos, embalagens e assim por diante. Então, quando a gráfica, vamos supor, aqui de Caxias do Sul, vai vender um rótulo, ela tem que colocar o custo do serviço gráfico do ISS, mais o ICMS que vai pagar o produto, né? Na hora de ver do preço final do produto. Enquanto essas gráficas de alguns estados que não têm tido a incidência do ISS, que os municípios não têm cobrado ISS das gráficas, o preço de venda do rótulo é menor, porque tem um tributo a menos. Então nos tira a competitividade entre gráficas de Caxias do Sul e outras gráficas que não têm tido a incidência do ISS. Né? Então fica realmente... E o gráfico aqui, que gera milhares de empregos, fica naquela situação. Se eu não cobrar o ISS, se eu não pagar, recolher o ISS e o ICM, eu posso ser acionado por uma das partes, ou pelo município, ou pelo Estado. E se eu recolho os dois tributos, eu acabo tendo um produto que custa mais para produzir do que o meu vizinho em Santa Catarina, Paraná, outros estados. Então, realmente fica um impasse jurídico e uma situação complicada, competitiva dentro do próprio país, de competir com gráficas de outros estados. O que, em última análise, prejudica, sobretudo, o consumidor, que se não tivesse essa dupla cobrança tributária, poderia também ter um produto a um custo um pouco menor, digamos assim. Com certeza. Se bem que o consumidor sempre desconfia disso, né? O sujeito vai dizer assim, bom, o empresário vai eventualmente economizar um tanto no imposto ou vai tentar aumentar a lucratividade. A grosso modo, muitas vezes as pessoas desconfiam até que ponto de fato vão conseguir pagar menos. Haja vista quando houve uma série de desonerações na cadeia alimentícia e por um problema de estoque, inclusive, custou muito a chegar no consumidor final essa redução de preços e depois, em seguida, por atualizações de tabela, voltou de novo a inflação e resta ver o patamar a que já chegam os gêneros alimentícios e no supermercado em geral, né? Essa questão, Fábio, é extremamente importante sobre a questão da composição de preço de venda de um produto. Quando uma empresa vai colocar um produto no mercado, ela faz todo um estudo primeiro de demanda por aquele produto, do que tem de oferta hoje e a que preço os seus concorrentes estão ofertando
aquele produto, aquela solução. Que, na verdade, é o que regula o funcionamento do mercado. É a oferta de um produto perante a demanda de uma parte da população, de um consumidor, de um determinado cliente. E também ela se prepara para fazer a composição do preço de venda final daquele produto. E ali está prevista a margem mínima de lucro para poder ressarcir os investimentos e manter a empresa financeiramente viável, economicamente viável, e também uma margem ideal. Perfeito? Quando surge uma desoneração de um determinado setor da composição do preço final do produto, ele busca repassar ao consumidor. A empresa, o fornecedor, o produtor busca repassar ao consumidor esse benefício. Mas é claro que ele não pode imediatamente repassar todo o benefício, porque tem que fazer a readequação da composição do preço final de venda. Porque assim como tu tem uma redução de um determinado segmento, pode ser a carga, por exemplo, tributária, incentivo tributário, tu tem um aumento de um outro componente que compõe o preço final do produto, como matéria-prima, frete, uma nova tecnologia e assim por diante. Então, neste caso do setor gráfico, não é só a questão de buscar chegar um produto num preço menor ao consumidor final, porque seria uma diferença muito pequena. Né? Isso é importante colocar. Para o consumidor final, seria uma diferença de preço pequena. Porque hoje as empresas já estão buscando uma alternativa de fornecedores mais baratos. Então, se a gráfica de Caxias está um pouquinho, que seja 2%, 3% mais onerosa que a gráfica de Santa Catarina, eu compro de Santa Catarina. Eu trago de Santa Catarina, na escala, faço o frete ficar viável e trago de Santa Catarina. Então, o produto já está chegando ao consumidor num preço ajustado. O importante dessa moção é a defesa da indústria gráfica nacional e a defesa da indústria gráfica caxiense, regional. E quando a gente fala de defender a indústria, defender o setor, a gente está defendendo os trabalhadores. Porque não tendo a indústria, não vai ter as vagas de trabalho, não vai ter as oportunidades de trabalho que tem hoje no setor gráfico. E o setor gráfico em Caxias do Sul representa muito para a nossa economia, muito no sentido da sua história nas últimas décadas, da sua participação. E quando a gente fala, por exemplo, o setor metal mecânico é o setor econômico mais sólido, mais consistente de Caxias do Sul. Sim, nós somos o segundo maior polo metal mecânico, mas as peças que são produzidas pelas indústrias metais mecânicas utilizam embalagens que são impressas nas gráficas, utilizam manuais, rótulos, etiquetas, adesivos, tudo isso é produzido em gráfica. E que bom se puder ser produzido por gráficas aqui de Caxias do Sul, porque além de alimentar uma indústria como a metal mecânica, a de transformação, pode ainda alimentar a indústria gráfica que gera milhares de empregos. Então, o nosso grande objetivo de propor esta moção e ter aprovado ela, trabalhado, debatido, defendido ela, é levar ao Senado, a opinião do Parlamento caxiense. É levar ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STF, Superior Tribunal Federal, que está lá com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma proposta pela Confederação Nacional da Indústria e outra pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica, enfim, tem lá 2 ações diretas de inconstitucionalidade que apresenta diversos motivos que é inconstitucional uma indústria, um setor, pagar tributos cumulativos, pagar uma bitributação de ISS e ICM. Então, nós estamos levando essa moção como uma forma, é o artifício que a Câmara de Vereadores de Caxias tem. Nós não podemos legislar sobre esta matéria, é uma matéria de cunho federal. Quem legisla sobre a lei federal que estabelece o funcionamento do ISS é o Senado, é a Câmara de Deputados, ou seja, é o Congresso Nacional, não cabe à Câmara dos Vereadores. A ferramenta que nós temos é, através de uma moção, levar o entendimento do Parlamento caxiense, que representa toda a cidade de Caxias do Sul, os setores produtivos, os trabalhadores, os consumidores, através dessa moção levar ao Senado, levar aos deputados, levar ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, o interesse de que essa questão se regularize o quanto antes, o mais breve possível. Vereador, nós estamos chegando até um pouco além do nosso tempo, mas aproveitando que nós seguimos nessa linha da bitributação do setor gráfico, mas também abordamos o impacto da tributação como um todo no preço dos produtos. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff
e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, até fizeram declarações pela imprensa demonstrando uma certa insatisfação com, digamos assim, entre aspas, a contrapartida do empresariado às políticas de incentivo das quais o governo federal lançou mão nos últimos meses, tentando desonerar a cadeia produtiva, fazendo incentivos, linhas de crédito, nos mais variados segmentos. E nós entramos também naquele problema de por que desonera e imediatamente o preço não baixa. Porque sim, existe uma complexidade toda no processo produtivo que não é tão simples. Por que, a seu ver, o governo federal estaria então insatisfeito com essa, digamos, contrapartida do empresariado às políticas fiscais? Haja vista que a inflação continua aumentando, os preços estão maiores, o Banco Central lançou mão já de uma política de aumento de juros novamente para tentar conter a escalada dos preços. Pela sua vivência empresarial, por onde passa esse problema de comunicação entre desonerar e a própria economia não acompanhar isso? Olha, Fábio, é importante colocar, e os governos têm dificuldade de perceber isso. A forma, e esse é o meu entendimento, a forma de o país se desenvolver é com trabalho, com oportunidade de trabalho, com emprego. E quem é gerador de emprego é a iniciativa privada e também o poder público. Mas quanto mais tu permitir que a iniciativa privada tenha a segurança, que é o caso aqui que não tem uma segurança, né? Que nós temos, no caso gráfico, uma insegurança jurídica que faz com que muitos revejam seus investimentos antes de investir no novo parque gráfico e gerar, quem sabe, 150, 200, 300 empregos. Mas a insegurança jurídica que o nosso país tem, né? E os governos têm dificuldade de perceber esse risco do investimento. E, principalmente, o setor, o sistema tributário nacional é extremamente danoso para os setores produtivos. E o que a presidente Dilma, o ministro Mantega tem que entender, que os setores produtivos, todos, e que são os grandes empregadores desse país e os grandes geradores de riqueza, porque riqueza se gera com oportunidade de trabalho, com salário digno, com benefício social ao trabalhador e com carga tributária recolhida certinho, recolhida corretamente. Isto gera uma riqueza para o país. E o que a presidente Dilma, no meu entendimento, tem que perceber é que os setores produtivos estão no limite do limite da questão competitiva mundial, aqui os setores brasileiros. A nossa logística é péssima, o nosso custo de locomoção, de frete, de matéria-prima está insuportável. Essa é a hora que o Brasil perdeu em exportação de grãos. Temos produções recorde todo ano. E bilhões de dólares perdidos por portos que não conseguem escoar. Nós não temos portos adequados, nós não temos ferrovias que façam esse processo dentro do país, nós temos dificuldade de infraestrutura, logística e ainda um sistema tributário extremamente complexo, danoso, complicado, burocrático, que faz com que os setores econômicos tenham um custo muito maior de produção do que em países vizinhos aqui da América Latina e nem se falar em países da Ásia ou países da América do Norte e da Europa. Então, essa diferença competitiva entre produzir no Brasil e produzir na China, produzir na Alemanha, produzir nos Estados Unidos, faz com que as ações do governo, que são paliativas, não são ações de forma mais contundentes, o empresário fique desconfiado antes mesmo de reagir ou ter esse retorno que a presidente Dilma coloca. Os empresários, os trabalhadores estão unidos e sim em forma de produzir melhor com menor custo para continuar competindo nesse mercado globalizado. Mais uma vez, vereador, quero lhe agradecer, então, já estamos além do nosso tempo. Sem dúvida, para além da própria questão do setor gráfico, acredito que quem nos acompanhou pode ter uma noção melhor de como é que está esse debate tributário, que infelizmente não é enfrentado da melhor forma que se poderia, e aí temos que colocar nessa lista de, digamos assim, culpados, sobretudo o Congresso Nacional, que não leva a sério uma reforma tributária efetiva e não se pode também exigir só que o governo federal tome. Está tomando algumas medidas, como o senhor falou, paliativas, mas se o Congresso encarasse esse assunto com a seriedade necessária, certamente teríamos um retorno melhor, vereador. Isso aí, Fábio, obrigado pela oportunidade, um tema até um pouco complexo, mas é fácil de quem nos acompanha pela TV Câmara compreender, né? O sistema gráfico está hoje
com uma cumulatividade tributária. Isso, além de ser inconstitucional, fica inviável para manter as empresas funcionando, os trabalhadores com as suas atividades, que o setor gráfico em Caxias é um setor representativo. Sim. São trabalhadores que têm 20, 30 anos dedicados à área gráfica e que estão vendo alguns postos de trabalho se fecharem por questões como essa. Esperamos que a gente possa ter contribuído com esta moção para estimular o Senado Federal ou, quem sabe, que se julgue as ações diretas de inconstitucionalidade para que se corrija esta insegurança, né? Esta dificuldade que ocorre no nosso país, porque o grande objetivo nosso desta Comissão de Desenvolvimento Econômico é que a gente continue tendo uma indústria forte e oportunidade para os nossos trabalhadores. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, lhe agradeço, vereador. Conversamos então com o vereador Guila Sebem, do PP. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.